acreditem que Deus está na direita e o diabo está na esquerda. Não seja otário. Entenda algo. Honestidade e caráter não tem ideologia. Honestidade e caráter tem berço. Deixa eu contar uma história aqui para vocês que aconteceu na cidade de Maricá, uma cidade governada por Washington Quaquá, do PT, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, ou não presidente agora, mas é uma grande liderança nacional, vice-presidente nacional. Bem, a Polícia Federal encontrou no celular do Vorcaro a cidade de Maricá, e ele perguntando: e aí, conseguimos Maricá? E alguém diz para ele: ó, deu ruim em Maricá, a coisa travou em Maricá. E aí, quando foi questionar por que travou, o esquema do Banco Master, eles estavam de olho no Fundo Soberano de Maricá, ó, 2 bilhões de reais. Aí falaram: ó, é que o novo prefeito chegou e travou. O esquema do Banco Master, que funcionou em vários estados, em vários municípios, com Quaquá, em Maricá, travou. Travou por quê? Porque ele sentiu cheirinho de corrupção. Olha que ironia. Significa, portanto, que se Quaquá do PT fosse governador do Rio de Janeiro, estou falando Quaquá do PT e de Lula, nós não colocaríamos 3 bilhões de reais do Rio Previdência no Banco Master. Mas por quê? Era Cláudio Castro do PL de Bolsonaro, nós colocamos 3 bilhões. Por que isso? Porque caráter não tem ideologia. Caráter tem berço. Então não acreditem que Deus está na direita e o diabo está na esquerda. Não seja otário. Não acredite nisso. Tem bandido na esquerda e tem um montão de bandido na direita. Tem bandido que vota em Lula e tem bandido que vota em Bolsonaro. Esquece. Tem esqueminha aqui do lado bolsonarista e tem esqueminha do lado lulista. E você aí, igual um bobão, brigando com a família, brigando na sua igreja, por causa de fulano e de Beltrano. Enquanto isso, a turma toda, independente de ideologia, vai metendo a mão. Sabe quem não mete? Não é quem não é daquele partido ou daquele partido. É quem tem princípio, é quem tem caráter. É só aprender com Washington Quaquá. O ex-deputado federal e ex-bolsonarista Julian Lemos segue falando aí sobre a criação e o governo Bolsonaro, que foi uma tragédia. Galera, acompanhe comigo esse corte de vídeo aqui. Depois vou tecer minha opinião, você vai sair desse vídeo aqui sabendo a verdade. O bolsonarista, ele não faz autocrítica. Ele simplesmente se fecha dentro de uma bolha, não lê, porque uma pessoa apaixonada e convicta de uma crença, você vai entender agora, o bolsonarista, ele tem crença. Quando ele tem crença, ele abre mão de qualquer evidência. Então, eu estou explicando aqui o fenômeno do comportamento humano que gira em torno do bolsonarismo, que não é a direita clássica. Aí, quando você fala isso, as pessoas travam, porque o que é que acontece? Dentro desse fenômeno chamado top-stop, que é o parada de pensamento, sim, quando existem palavras específicas como Julian Lemos, Lula, Globo lixo, a pessoa trava, pronto, aí ele não consegue mais fazer mais nada, porque ele trava naquele pensamento e isso gera um gatilho. É exatamente o que a gente chama de um pequeno sistema de bloqueio. É muito simples isso. Então, essa percepção precisa ser vista através de olhos da psicologia, porque se você for ver aos olhos da política apenas, você simplesmente vira uma dualidade total dentro da sua mente. Quer dizer, é nós contra eles. Isso não existe. Porque o bolsonarismo não parte de um fundamento de ideias, mano. Não tem ideias ali. É preferência política. Ou eu gosto ou eu não gosto. Bolsonaro é um abortista. O que eu estou falando aqui, eu não preciso estar com papel nem com vídeo. Você pesquisa. Bolsonaro já fez discurso dentro da Câmara Federal desenvolvendo uma ideia de controle de natalidade, inclusive de aborto. E há denúncias de ex-mulher de Bolsonaro que disse que ele pediu para abortar filho.
Bolsonaro é abortista, então isso é uma das mentiras. Segundo, Bolsonaro se mostrou como um grande defensor, e aí existe uma cumplicidade de líderes religiosos, principalmente da ala mais radical, mais legalista, da área mais pentecostal, né? Porque Bolsonaro ele teve uma certa dificuldade ainda de permanecer em igrejas como presbiterianas, metodistas, com muita dificuldade. Mais conservadoras. Mais conservadoras no sentido original da palavra. Certo. Né? Ele tinha essa dificuldade, mas ele começou a entrar através, que eu chamo isso, e o verdadeiro evangélico, ele vai me dar razão. Por que eu digo isso? A minha avó, eu passei dos meus 12 anos aos 40 e poucos anos de idade em comunidades evangélicas. Eu sou músico, toco violão, contrabaixo, era o que se chama de ministro do louvor, nas principais igrejas de Campina Grande. E eu tenho a minha avó, a minha família inteira é de evangélica. Minha avó família paterna é assembleiana. Minha avó era dirigente do círculo de oração. Eu tenho grandes amigos no meio evangélico. Mas no meio evangélico, assim como em qualquer outro lugar, existem oportunistas e mercenários. Você comia peixe, eu comia frango, ele comia carne, estava tudo bem. A gente não ficava brigando porque tu vai ter que comer. Não, cada um comia o que queria. Pronto. Então a gente perdeu essa capacidade de dialogar com o diferente. Hoje, se você for um cara que vota em Lula e a casa lá do coleguinha, o pai vota em Bolsonaro e ele souber que você vota em Lula, ele não quer que a sua criança visite a casa do pai. Isso é uma coisa, meu irmão, que não faz sentido nenhum. A gente já escutou pela internet aí, por exemplo, as pessoas dizendo que médicos bolsonaristas dizendo que não atenderiam alguém de esquerda. Tem aí na internet aí vídeos como esse aí. Então, esse modelo de sociedade, e eu quero fazer isso aqui isso aqui é muito importante que eu vou lhe dizer agora. Nós temos que acabar com essa história de achar que é direita contra a esquerda. Não é isso que é o cerne da questão. A questão, mano, é o tipo e modelo de sociedade que nós queremos viver. Bolsonaro, de fato, governou para proteger a família, foi isso? No final de tudo, foi sobre isso aí? Mano, muito bacana a sua pergunta, porque faz parte do contexto histórico que eu fiz parte. Eu estava vendo alguns comentários aqui, me permita... Pode ficar à vontade. Veja só, a gente está falando aqui de temas muito importantes, mas há aquilo que eu falei a você de parada de pensamento. Você vê aqui... Stop, parada de pensamento. Você vê que tem pessoas que não conseguem, em absoluto, escutar e tentar contra-argumentar. Elas só xingam. E assim elas não aprendem. Vamos lá. Em relação à questão que você me perguntou, mano, quando um presidente da República ele é eleito, ou um governador, ele tem 6 meses de lua de mel com o parlamento. Certo. É o tempo que se dá para É o tempo para a poeira baixar, se acomodar nas cadeiras e tomar as providências que tem que tomar. Essa lua de mel acabou quase que antes, no governo de Bolsonaro. Porque Bolsonaro era uma pessoa que não praticava política. Ele colocou dentro do Palácio do Planalto, que a gente chama de ministros palacianos, militares. Nada contra, muito pelo contrário, um homem de bem. General Santos Cruz. Um cara muito sério. Um dos primeiros a romper, né? Muito, muito tranquilo. E outros generais, mas nenhum com habilidade política. Eles eram engessados naquilo que a gente entende como realmente honestos. Só eram homens honestos, sim, mas sem nenhum tipo de articulação política. Eu seria o líder do governo na Câmara, mas fui impedido por causa de Carlos Eduardo Bolsonaro. Isso já tinha sido acertado entre mim, Jair e Flávio Bolsonaro, mais Paulo Guedes, mais Gustavo Bebiano, mas enfim. Então, Bolsonaro ele tinha essa dificuldade de se relacionar. Você que é policial militar, você que é policial civil, você que é PRF odeia Bolsonaro. Polícia Federal detesta Bolsonaro. Mas olha, a própria política de armamento de Bolsonaro, ele colocou em risco policiais militares, civis, polícia PRF, porque foi indiscriminado, foi descoberto um verdadeiro crime organizado que utilizava alguns clubes de tiro. Quem não sabe como é fácil tirar um documento falso, forjar um certificado em clubes que não são sérios. Então, ninguém sabia. A munição era à torta e à direita. Existiam, olha,
Fora isso, até quando eu falo da segurança pública, até a bolsa que foi gerada no governo de Dilma, foi criada no governo de Dilma, os policiais não receberam no governo de Bolsonaro. E vou dizer mais. Sabe quando começou o primeiro problema entre mim e o governo de Bolsonaro? Quando foi para votar a previdência dos militares, que Bolsonaro esqueceu da polícia militar e de todo mundo. Ele só lembrou do exército, porque o general estava ali, então ia privilegiar ele. Só Fizeram que lobby. o modelo que foi feito para os militares do Exército é o mesmo modelo que o Estado, no dia que for fazer, tem que usar. Então, eu, Julian, defendi os interesses da segurança pública como ninguém. E o Bolsonaro, não, esqueceu dos militares. Pegou o pessoal da PRF, aumentou em 4 anos, 5 anos a aposentadoria deles. Por quê? Porque era uma forma de Paulo Guedes. Quem é Paulo Guedes? É aquele que tem um vídeo dele dizendo: Damares, cala a tua boca. Enquanto esse povo está brigando, a gente vai pegar uma granada, vai botar na mão deles e a gente não vai dar aumento em 1 ano, 2 anos. Você já viu esse vídeo? Vi, na época. Pronto. Então, essa era a política de Bolsonaro. Então, Bolsonaro, ele foi uma tragédia administrativa. Aí quando você diz assim, o desavisado. Mas, Julian, teve a pandemia. Meu irmão, quem governou com Bolsonaro a pandemia e fez tudo que podia fazer foi o Congresso. Porque Bolsonaro, ele lutava contra a própria ciência e os cuidados que se deveria ter. A questão não era se Bolsonaro estava certo, a questão era o seguinte: o presidente tinha muito mais o que fazer do que estar preocupado com quem usa ou não máscara. Se Bolsonaro tivesse pego um corpo de notáveis para discutir o assunto, mas nenhum ministro da Saúde, nenhum ministro do governo dele, tirando Carlos Bolsonaro e ele, sabia que ele ia dar aquela aquele pronunciamento da gripinha. Que foi uma Meus amigos, que o bolsonarismo foi uma ferramenta do inimigo, de Satanás mesmo, para lavar a mente dos evangélicos, para conseguir os votos dos cristãos, dos evangélicos. Isso a gente já sabe. E eu falo sem medo, galera, de expressar isso aqui, porque eu tenho hoje absoluta certeza. Porque com a capivara do Flávio Bolsonaro exposta, olha só, deixa eu falar algo para vocês aqui, que vocês vão entender a minha linha de raciocínio até o final da minha parte. O Flávio Bolsonaro, a gente já ouvia muitas coisas sobre ele. Você abre a internet, nos noticiários, você vê lá, rachadinha, lavagem de dinheiro e loja de chocolate, esquema de corrupção com Queiroz. Ele empregou os familiares do Adriano da Nóbrega no seu gabinete. Fortes indícios de ligação com milícias no estado do Rio de Janeiro. E porque ele empregou, né, os familiares do Adriano da Nóbrega, que era miliciano, matador de aluguel perigosíssimo do estado do Rio de Janeiro. A gente já sabia dessas coisas, certo? E agora vem toda essa exposição dos áudios, das mensagens convocadas. Galera, deixa eu te perguntar. Antes dessas questões convocadas, tudo ele já alegava que era perseguição. Eu gostaria que você me respondesse, sinceramente. Depois que tudo que você ouviu do Julian Lemos falando, o que eu citei, junto com a situação do Forcado, você acha mesmo que todos esses indícios são mesmo perseguição? Você acha mesmo que eles são perseguidos? Cara, esse dia eu ouvi o Silas Malafaia dizer que ele estava sofrendo perseguição religiosa no Brasil. O Silas Malafaia colocou em cima do altar da igreja dele o Flávio Bolsonaro e o Cláudio Castro. Gente, Cláudio Castro do PL, do partido do Flávio, do grupo político do Flávio e do Valdemar da Costa Neto do PL. O Cláudio Castro destruiu o Rio de Janeiro. O Silas Malafaia que tem esse discurso de perseguição. O Flávio, tudo que se levanta contra ele, contra o pai dele, contra os irmãos dele é perseguição. Vocês viram o Intercept Brasil? Divulgou áudio, divulgou documentos, dinheiro que foi para os Estados Unidos. Esse fundo o dinheiro que foi para os Estados Unidos foi usado, o fundo que usou esse dinheiro, pegou esse dinheiro, recebeu esse dinheiro, melhor, comprou uma mansão nos Estados Unidos. E já existem escândalos mais escândalos sobre questões de mansão. Vocês lembram a mansão de Brasília de Flávio Bolsonaro? Tem uns auê aí por trás dessa mansão. E as outros imóveis, 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Gente, vou dar uma dica. Quando vocês abrirem o YouTube e vocês quiserem assistir entrevistas bacanas, ouçam a Juliana Dalpiva. Juliana Dalpiva. Essa jornalista, ela tem um dossiê
sobre a vida de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o clã Bolsonaro. Ela fala de todas as peripécias. Ela tem um livro, ela escreveu um livro para falar sobre as peripécias da família de Jair Bolsonaro. Vocês lembram quando o Ciro Gomes fez um vídeo falando que Bolsonaro corrompeu as esposas e corrompeu os filhos? Meus amigos, eu estou passando a acreditar. Mas Ciro Gomes perdeu o crédito de sua fala depois que ele se aliou. Agora ele quer ser candidato a governador no Ceará, com apoio deles, né? Mas para eu finalizar a minha fala aqui, já deu. Bolsonarismo se mostrou a pior seita maligna política instalada no país. Porque destruiu casamento, amizade de anos, familiares não se falam, gente deixou de ir para a igreja, cristãos deixaram de ser cristãos por conta disso. Por conta do bolsonarismo que foi instalado dentro das igrejas. Eu sou cristão. Eu sou nascido, criado dentro das Assembleias de Deus. E eu nunca fui enganado por esse bolsonarismo e nunca aceitei o que esse bolsonarismo fez dentro das igrejas. Por isso comecei a falar sobre isso. Por isso vim para a internet gravar esses vídeos. E é por isso que eu me revolto. Porque os cristãos que ajudaram, os cristãos, os evangélicos, os grandes líderes evangélicos ajudaram a construir esse monstro em nosso país chamado bolsonarismo. A minha missão é mostrar ao povo cristão e evangélico que eles estão debaixo de um forte engano acerca desse bolsonarismo. Eu sou Felipe, criado, nascido dentro das Assembleias de Deus, sou cristão, mas nunca fui enganado por esse bolsonarismo. Eu preciso da sua ajuda. Se você quer ajudar o presidente Lula a ser reeleito, se você quer me ajudar a ser essa voz falando para o público cristão evangélico que eles estão sendo enganados, vou deixar na descrição do vídeo a minha chave Pix, porque sem recurso tá muito difícil. A gente está sendo engolido pelas fake news, pelos posts, pelos vídeos e pelo recurso que a extrema-direita bolsonarista tem. Então vou deixar aqui. Qualquer quantia você me ajuda, qualquer quantia. Você já me ajuda no microfone, você já me ajuda na luz, já me ajuda no estúdio, já me ajuda no impulsionamento do vídeo também, que é muito importante. A minha fala, eu quero ser voz para o povo evangélico, que está sendo enganado por líderes maliciosos, maldosos, que colocam em cima do seu altar pessoas como Cláudio Castro, como Douglas Ruas, como Flávio Bolsonaro, e dizem que esses caras são homens de Deus. Então me ajuda, a chave Pix está aqui, faça o que você sentir no teu coração, aquilo que Deus colocar no seu coração, o valor que você sentir, você me ajuda, tá bom? Qualquer quantia já me ajuda. Aí você vai ver Lula reeleito presidente pela 4ª vez, nosso presidente será pela 4ª vez presidente da República.